Olá, boa tarde. Tudo bem? Sonho antigo da tarrafa se realizando. Mesa 7, pensar e escrever a rua. Cultura popular brasileira na veia. Vou chamar o mediador, que é mais uma estreia. São 3 estreias mais uma vez aqui no festival. Tiago Coelho. Aplausos para Tiago Coelho. Repórter da revista Piauí. Há 10 anos escreve sobre direitos humanos, cultura e sociedade, roteirista de cinema. Olha aí, longa-metragem Madalena, mostra competitiva de roteiro. Trabalhou bastante aí na lida. Senhores, boa mesa para nós. Tiago, obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Bem-vindos. Eu sou Tiago Coelho, eu sou repórter da revista Piauí. É muito prazer estar aqui em Santos, muito prazer estar nesse festival. Para mim, tem um dos nomes de festivais literários mais bonitos, né? Tarrafa Literária. E a gente vai receber aqui com muito prazer a escritora paulistana Lília Guerra. A Lília é autora de 6 livros, entre contos, crônicas, romance. Seu livro de estreia foi Amor Avenida, em 2014. Depois vieram Perifobia, Rua do Larguinho e Outros Descaminhos. Crônicas para Colorir a Cidade. E o último livro da Lília é O Céu para dos Bastardos. E agora a gente também vai receber o pesquisador, historiador, escritor carioca, Luiz Antônio Simas. Simas é autor do Corpo Encantado das Ruas, do Dicionário da História Social do Samba, Filosofias Africanas, Pedagogia das Encruzilhadas, e mais outros 20 e tantos títulos. E o mais recente livro do Simas é o Infanto Juvenil, As 3 Estrelas do Céu. Temos muito em comum aqui entre os dois autores. O Simas atua na área de educação como professor e a Lília na área da saúde como enfermeira também. O Simas tem um projeto onde ele conta histórias da cidade na rua, nos bares, nos coretos da cidade, e a Lília também participa ativamente de projetos que fomentam o hábito da leitura na periferia de São Paulo. Mas o que a gente vai conversar hoje aqui, o que une muito a obra da Lília e do Simas, é que ambos têm a rua como cenário e objeto central em suas tramas, né? Em suas obras. A força que emana da vida popular das ruas reverbera muito fortemente na literatura deles dois. E eu queria começar a perguntar, o Simas, em O Corpo Encantado das Ruas, ele diz assim que, além das pombagiras, malandros, Exu, a rua é dos IBGs, quando as crianças brincam. E fala da importância do historiador ter, pelo objeto de reflexão, o interesse do olhar da criança pelo residual. É a miudeza que vela e desvela a aldeia, as ruas e a nossa gente. Ele diz em O Corpo Encantado das Ruas. E é muito parecido como, ao meu ver, como a Lília escreve. Muito atenta, sempre muito atenta às miudezas da rua, com um olhar atento de criança. Vou ler aqui um trecho do capítulo Uma Rua no Passado, do Perifobia. Na fachada das casas, pintura descascada, portões enferrujados, muros baixos. Era silenciosa e deserta agora, mas fora habitada e musical. Coalhada de mulheres defendendo os filhos nas brigas de quadrado. Ao meio-dia, era repleta de aromas. Carne de panela, arroz, feijão, torresminho. De tarde cheirava café e canja fervendo a todo vapor. Em noites de verão, as crianças reinavam até bem tarde. A mulherada punha as cadeiras na calçada e a prosa em dia. Os homens discutiam futebol, entre tragadas nos cigarros e goladas em qualquer aperitivo. Então, a Lília, como diz o Simas aqui, atenta às miudezas dos cheiros, dos sons da rua. E aí eu queria começar perguntando
para eles dois, assim, podemos começar para a Lília, assim, a gente quer para conhecer um pouco a trajetória deles. Queria começar perguntando de que rua você vem, qual é a sua memória, a rua da sua infância, suas lembranças mais marcantes, Lília. Obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigada pela companhia. A minha rua. Bom, eu sou paulistana. Nasci em São Paulo e sempre morei em São Paulo, no município de São Paulo. E aí morava numa vila, né, num cortiço, como se chamava, né, na Zona Sul de São Paulo, num lugar assim quase central ali na Vila Mariana. E assim, na vila, né, com contato com todos os vizinhos ali, eu costumo dizer que antigamente a minha avó, que trabalhava ali como empregada doméstica, no que a gente chamava de casas de família, a gente circulava muito, porque ela não trabalhava em uma casa só, né? Então a gente conhecia as pessoas e tal. Eu venho desse lugar, dessa rua, que é uma rua grande, né? Rua Pero Correia, número 608, nunca esqueço, CEP 04113. Eu mudei de lá com 10 anos de idade, mas eu me lembro muito do endereço nos envelopes, né? A gente recebia muitas correspondências. Então, eu venho desse lugar, dessa vila primeiro, né? Onde a gente sentia os cheiros, os aromas, né? Das panelas se misturavam, né? Dos cafés de manhã se misturavam. Então, era uma coisa assim, a minha avó às vezes não tinha café, aí a vizinha tinha café, já estava cheirando, aí ela já começava a passar mal logo cedo. E era interessante porque tinha essa discrepância, né, de ter um cortiço aqui. A gente estava falando sobre isso, inclusive, lá dentro. E logo pertinho, assim, uma mansão, né? Então, assim, as pessoas se encontravam e elas tinham que conviver. Eu acho que eu venho desse lugar porque logo cedo percebi que a rua era um lugar muito intrigante para mim, porque quando eu descobri que as pessoas não moravam, todas as pessoas não moravam em casas próprias, eu comecei a observar a rua e os espaços vagos, né, na rua, né? Eu falava, puxa, olha, aqui cabe uma casa, talvez 2, talvez 10, não sei. Então, saindo de um lugar onde o bairro já estava pronto, apesar da gente morar, como eu disse, nesse lugar simples, tal, mas de um bairro totalmente pronto. E mudei com 10 anos para um lugar que estava em construção, né, para um conjunto habitacional que muitos equipamentos não tinham ainda. Ali, então, eu prestava muita atenção na rua. A instalação de um semáforo, por exemplo, no meu bairro, né, no segundo bairro, que é o que eu moro até hoje, me deixava emocionada. Então, eu acho que esses detalhes, assim, né, até hoje eu presto muita atenção nos detalhes na rua. Eu gosto muito de placa, de saber o nome da rua. Às vezes eu pego um ônibus assim, só para ver onde ele vai passar e conhecer ruas novas. E você, Simas, quais os sons e cheiros da sua rua de infância? Alô, alô. Boa tarde, gente. Agradecer o convite para estar aqui na Tarrafa. Concordo que é um nome sensacional para o festival. Quando você me pergunta sobre a minha rua, e esse livro Corpo Encantado das Ruas, ele é um livro enganador, né? Porque o sujeito que olha a capa imagina que ela seja um saquinho de Corme Damião. E não é, porque o segredo da capa está, na verdade, embaixo do título, e é um ponto riscado de um Exu. O Exu, seu 7 encruzilhadas da lira, seu 7 da lira, que foi um Exu importantíssimo na história da macumba do Rio de Janeiro. E o Corpo Encantado das Ruas é um dos 16 títulos que Exu tem, né? O Elegbara, o dono do poder mágico do corpo. E não é um livro de ficção, enfim, é um livro de pequenos ensaios de memória, onde em todos eles Exu aparece, mas eu não digo que é ele. Então, o desafio para quem por acaso for ler o Corpo Encantado das Ruas é descobrir onde está Exu em cada uma das histórias. Mas a minha rua é a seguinte: eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou o primeiro carioca de uma família nordestina. Uma família que vem sobretudo de Alagoas e vem de Pernambuco. E a chegada da minha família ao Rio de Janeiro, ela acontece numa circunstância muito especial, porque a minha família chega ao Rio de Janeiro em virtude, inclusive, do sacerdócio da minha avó. A minha avó, Dona Deda, nascida em Porto Calvo de Alagoas, ela se iniciou no candomblé
em Pernambuco, no Xangô pernambucano, numa casa muito tradicional, que é a Casa da Água Fria, né, a turma do Sítio do Pai Adão. E a minha avó, no Rio de Janeiro, em 1963, ela planta o axé, ela funda um terreiro de candomblé, o Ilê Axé Obatundê, na Baixada Fluminense, na cidade de Nova Iguaçu, que está batendo até hoje, não mais com a minha avó, que faleceu há bastante tempo, mas com uma mãe de santo chamada Rose de Logum Edé. Como eu fui criado pela minha avó desde os 3 anos de idade, 4 anos de idade, quando meus pais se separaram, eu fui criado rigorosamente dentro daquele terreiro, né? A minha avó não era simplesmente uma adepta do candomblé, depois das umbandas do Rio de Janeiro que encruzilhavam-se com os candomblés, ela era a Ialorixá da casa, né? Enfim, e eu cresci dentro daquele terreiro. Então, de certa maneira, eu sou um sujeito que vivo exilado na minha infância, né? É uma frase que eu acho muito bonita do Cacaso, poeta, vivo exilado na infância. Então, a rua, os cheiros, as sonoridades, para mim, elas são sonoridades, cheiros e convívios muito estabelecidos pelo fundamento do terreiro. E o fundamento de terreiro, para quem foi criança de terreiro como eu fui, ele é um fundamento muito ligado à festa. Tanto que eu cito nesse livro uma frase do meu avô, em que ele dizia que não se faz festa porque a vida é boa. Você tem que fazer porque a vida não é, né? Porque eu me lembro da minha infância, nas piores circunstâncias financeiras da minha família, tinha festa. Tinha festa. Meu avô adorava falar esse tipo de coisa. Olha, por que teve? É porque está ruim, então a gente faz uma festa, né? E eu também cito uma frase do Beto Sem Braço, um grande compositor do Rio de Janeiro, em que ele diz que o que espanta a miséria é festa. E isso está ligado a uma circunstância muito peculiar, e eu conto rapidamente, porque eu acho que é o tipo de rua que eu retrato aí. O Beto Sem Braço tinha feito uma música com Almig Neto, foi gravada pelo Zeca Pagodinho, Jiboia Comeu Boi. E essa música estourou, ele ganhou uma grana pesada de direito autoral, e em 48 horas ele torrou aquele dinheiro todo, acabou o dinheiro. E foi expulso de casa, era a 15ª vez que ele era expulso e tal. E aí uma jornalista de um antigo jornal do Rio de Janeiro, que chamava-se O Povo, né? O pessoal dizia que era aquele que você espremia, saía sangue e tal, perguntou para o Beto Sem Braço por que ele gastou, né, em 48 horas o dinheiro todo que ele tinha recebido. Ele falou, porque ele deu uma festa para a comunidade do Rato Molhado, no Rio de Janeiro, que entrou para a história. É um épico essa festa do Beto Sem Braço. E aí ele vem com uma máxima crucial: o que espanta a miséria é festa. E é bonito isso, porque não é só uma miséria econômica, de você ter uma economia comunitária, mas é uma miséria existencial, né? De você celebrar a vida naquelas circunstâncias que são muito difíceis. Então, de certa maneira, a rua da minha infância, e o que eu busco quando falo da rua, é esse espaço de construção de sociabilidade. Porque me parece que nas grandes cidades, como Rio, como São Paulo, imagino que Santos passe por isso também, a rua está em disputa, porque você tem pelo menos 2 perspectivas em relação às cidades que são muito nítidas. Aquelas que encaram a rua como um espaço de encontro, de construção de sociabilidades urbanas, ou aquelas que encaram a rua como um ponto de passagem mais adequado a uma lógica de cidade moldada de acordo com os interesses do capital, em que a rua serve para circular mercadoria, e a rua serve para circular corpos que são domesticados dentro de uma lógica do tempo do trabalho, os sobreviventes, ou então aqueles que nem mais sobreviventes são as sobras viventes dessa estrutura de cidade. Então esse é um livro que fala sobre a rua da minha infância. A rua da minha infância era uma rua que dialogava com o terreiro, era uma rua que dialogava com a construção de sociabilidades urbanas, era uma rua em que as pessoas se auxiliavam, isso era muito comum, né? Era uma rua em que o espírito de vizinhança, ele era muito presente, enquanto me parece que, sobretudo nas grandes cidades,
essa rua, como espaço de encontro, ela está sendo violentamente atacada pela dimensão da rua como um espaço de circulação de mercadoria. Então é a pequena barbearia que está sumindo, é o açougue que está desaparecendo, é a quitanda que desapareceu, é a padaria ou panificadora que está virando boutique de pão, né? E isso é muito complicado. Você tem ali uma lógica de vida que começa a se estruturar atrás de grade, nos condomínios e etc. Então, esse livro fala da rua da minha infância, fala de uma rua que dialogava com o terreiro e fala, sobretudo, de uma rua que era ponto de encontro, não era ponto de passagem. Lília, a rua da sua infância que você narrou é a rua que é o mesmo espaço que você vive hoje, né? Eu queria perguntar, em 2018 você lança o Perifobia com essa expressão, né? Você cria um título da sua obra que diz sobre a repulsa que as pessoas têm de bairros periféricos, no caso de São Paulo. E eu também anotei aqui um trecho que você fala sobre a Tonha, uma empregada doméstica, né? Que reflete sobre esse espaço que a Lília fala nas suas obras. Os patrões sabiam pouco sobre ela, apenas que morava com a mãe idosa, uma filha e uns sobrinhos na periferia da Zona Leste, num imóvel cedido pela Coab Cidade Tiradentes, bairro dormitório, como diziam alguns, onde Judas perdeu as botas, um pedaço da metrópole onde o filho chora e a mãe não ouve. Em O Céu para os Bastardos, as histórias se passam no bairro do fim do mundo, né? Onde passa sempre sempre cheia a linha de ônibus centro-fim do mundo. Quando você percebeu, Lília, que você vivia num espaço que era indesejado por muitos, e como esse sentimento foi articulado com a sua literatura, assim, desde o início, esse desejo de falar da sua rua, da sua quebrada, estava junto ali da sua necessidade de escrever? A minha rua da infância... assim, eu morei até os 10 anos, como eu disse, nessa rua na Vila Mariana, e aí aos 10 anos eu me mudei para o Conjunto Habitacional Cidade Tiradentes, né? E aí algumas pessoas acham que O Céu para os Bastardos é ambientado em Cidade Tiradentes ou propriamente Perifobia, mas Perifobia também não fala apenas de Cidade Tiradentes, né? Esse conto especificamente, né, que tem essa personagem que é a Tonha, eu falo do bairro, né? É uma personagem que eu imagino morando ali, porque justamente por esse interesse que ela tinha, né, por modificar a casa que ela recebe, porque os conjuntos habitacionais em São Paulo, alguns deles, acho que todos eles têm casas e prédios, né? Quase sempre prédios de 5 andares, tal, para que não haja necessidade de se instalar elevadores. E as casas eram chamadas casas embrião quando eram entregues, né? Então era o seguinte, na verdade era um quadrado assim com uma divisória e telha canetão, né? Muito gelado no frio, muito quente no calor, e um terreno ali que de repente você podia dar uma ajeitada para trás, para frente, para cima, e a vontade da Tonha era essa, né? A Tonha reflete o que eu fui conhecer lá em Cidade Tiradentes, que eram mulheres realmente interessadas na edificação da casa, né? Sabendo e entendendo sobre obra, discutindo ali, né? E as crianças assim sempre ajudando, né? Por exemplo, chegava um caminhão ali, descarregava um milheiro de bloco, por qualquer drops, por qualquer chiclete, você ficava o dia inteiro carregando, né? Bloco, feliz da vida, colocando para dentro, saco de cimento, porque você ia ganhar um docinho. Então, assim, eu tive parte da infância no primeiro bairro e cheguei com 10 anos, então era criança ainda, lá em Cidade Tiradentes, né? Então, falar desses espaços, eu comecei a querer falar desses espaços quando eu comecei a escrever. Primeiro foi espontâneo, Tiago. Primeiro foi espontâneo, os meus personagens se ambientavam ali, mas quando eu percebi o quanto que era importante e o quanto trazia para as pessoas, né, um pouco da vivência ali da periferia,
porque tem gente que mora em São Paulo a vida toda e nunca... Né, eu sempre digo isso, viaja para lugares mais distantes, mas acha impossível, de repente, conhecer um bairro que é chamado periférico ali. Aí eu brinco, para quem conhece bem São Paulo, que a maioria assim, das pessoas com quem eu comecei a conviver, sobretudo quando eu comecei a frequentar espaços de literatura, elas achavam que a Zona Leste terminava no Tatuapé, né? Falava assim, onde você mora? Eu falava assim, eu moro na Zona Leste. Porque, assim, num primeiro momento, você não vai falando logo onde você mora, né? Quando você mora num bairro mais distante, você começa lá longe, né? 1 hora antes da sua casa, aí depois, com o tempo, você vai chegando, né? Você começa falando que mora em São Paulo, mas em São Paulo aonde? Eu moro na Zona Leste, mas perto do Tatuapé, mas mais para frente ou mais para trás? Ali pertinho de Itaquera, né? Eu moro a 50 minutos, né, de Itaquera, super perto. Mas aí, com o tempo, eu comecei a ter prazer também, sabe? Nesses sabe, quando as pessoas ficavam assim confrontadas com essas... Primeiro eu tinha vergonha, né? No começo eu ficava tímida e tal, porque as piadinhas sempre vinham, né? Esse negócio do fim do mundo, ou de falar que o Judas perdeu as botas, por exemplo, não é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu coloquei no livro assim, porque era uma coisa que eu ouvia, mas era uma coisa que doía meio assim em mim, né? Falava, esse lugar é onde o Judas perdeu. Depois nem as botas, né? Depois veio o negócio da meia, porque as botas ele tinha perdido no Tatuapé, enfim, né? As meias que ele foi perder lá em Cidade Tiradentes, ou, né? Eu não gosto nem de falar isso, porque falam que o meu bairro é violento, tem gente que fala que ele perdeu as pernas lá, né? Mas não é verdade, isso não é verdade. Então, aí comecei a falar na literatura espontaneamente, depois... fazendo, como eu disse, uma observação de tudo que estava acontecendo de tão importante, porque, assim, quando eu, por exemplo, a minha experiência de morar de ter ido morar num bairro tão distante, assim, como diz o Shrek, né, era sempre de querer ir embora, sabe? A gente chegamos lá... Acho que quase todos os meus vizinhos, né, a expectativa era conseguir mudar um dia, né, repassar aquela casa para outra pessoa e poder voltar um pouco mais perto do centro. Eu acho que falar do lugar com outra expectativa, com outro olhar, eu comecei a prestar atenção nisso quando eu deixei de olhar só as pessoas que saíam, porque eu estava numa idade assim de transitar muito, né? Então eu saía para trabalhar, eu saía para estudar, eu saía para levar as minhas filhas para algum lugar, para a escola, tal. Então eu estava sempre em transição, e isso fazia com que eu percebesse as diferenças, né? Da qualidade, do transporte, enfim, de tantas coisas. Então, eu tinha isso comigo. Quando eu comecei a olhar mais para as pessoas que queriam ficar e pensar se algum dia isso ia acontecer comigo também, se algum dia eu ia perder essa meta, né, de querer ir embora, daí eu comecei a procurar motivos que faziam com que as pessoas gostassem de um lugar que era tão difamado, né, de um lugar tão mal amado, mas eu sempre encontrava um ou outro que falava, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu sou grato, olha, aqui eu me livrei do estigma do aluguel, do fantasma e tal, e aí eu comecei a me interessar por isso, né, e pensar assim, puxa, não é só sair, né, ficar também é importante. Acho que foi nesse momento que eu comecei a querer trazer mais o lugar para as histórias que eu escrevo. E o que viver nesse espaço te ensinou sobre as dinâmicas sociais no Brasil? Assim? O que é ser brasileiro nesse espaço? Como o Simas disse, a gente vivia muito assim, comunitariamente, né? Fazendo as coisas assim de forma coletiva, de forma comunitária, né? A gente tinha que tomar as resoluções ali com a ajuda dos vizinhos, com a opinião dos vizinhos. Não tinha como a gente viver assim, de forma solitária, né? De forma fechada e tal. E aí eu digo que o serviço público aconteceu na minha vida, né, adulta, como profissional, mas eu digo que eu conheci um pouco do serviço público já na infância, né, já servindo ali a comunidade, as mulheres que precisavam de alguma coisa, né, de uma ajuda para cuidar dos seus filhos, um idoso que precisava de alguma ajuda também, alguma coisa. Então, eu acho que esse amor pelo coletivo, sabe? Essa admiração que eu tenho por tudo que acontece coletivamente, acho que foi a coisa mais especial que eu aprendi vivendo nesse espaço, assim, né? Tudo que é coletivo, tudo que acontece assim e que envolve muita gente me interessa, me deixa encantada.
Eu esqueci de fazer de passar um aviso. Tem uma pessoa da organização do evento que no final da conversa vocês vão poder fazer perguntas, quem tiver afim. E então tem gente aqui colhendo perguntas. É só procurar. Alguém pode levantar a mão? Ali, ó, lá atrás, ó. Quem? Simazinho, o corpo encantado das ruas, você diz que os inventores do que há de mais forte na cidade do Rio não discutiram filosofia nas academias e universidades, não foram convidados a frequentar bibliotecas, não redigiram leis, não fundaram empresas e só frequentaram os salões para servir. E que esses grandes inventores rufaram tambores, riscaram o asfalto com dança, despacharam em cruzas. Em que momento da sua vida você percebeu que a rua ensinava, que ela era cheia de saberes, e o que essas miudezas, esses personagens cotidianos podem nos ensinar sobre as dinâmicas sociais do país? Eu não sei se tem um momento que a gente começa a perceber, porque é uma vivência, você vai vivendo e as coisas vão acontecendo. Quando você fala dessa questão do Rio, e aí é interessante bater uma bola com a fala da Lília pelo seguinte: o Rio de Janeiro é uma cidade que não tem exatamente uma periferia. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade caracterizada por uma geomorfologia de morro. Então você tem o Rio de Janeiro, que é o seguinte: você tem o IPTU mais caro da cidade, que fica na Vieira Solta, em Ipanema, que está a 5 minutos da subida do Pavãozinho Cantagalo. Eu, por exemplo, moro num bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, que é muito próximo mesmo, de eu ir a pé, para o Morro do São Carlos, para o Morro do Turano, para o Morro da Chacrinha, o Salgueiro, o Querosene. Você tem um bairro como Leblon, em que se passavam cenas das novelas do Manuel Carlos, né? E o Vidigal está ali, o Morro do Vidigal está enorme ali. Então o Rio de Janeiro é uma cidade nesse sentido sincera, e talvez por isso ela tenha a fama de ser uma cidade bastante violenta. Primeiro porque ela é uma cidade bastante violenta, né? E é uma cidade também cheia dos maiores atrativos que você possa imaginar. Mas segundo, porque você não tem como encontrar uma zona de conforto no Rio de Janeiro. O máximo que você consegue é se sentir confortável na zona. Zona de conforto não vai rolar. Então, o que significa isso? Nós estamos falando da maior cidade africana do mundo no século XIX. É a maior cidade africana do mundo. A professora Mônica Lima, uma grande especialista, ela tem um trabalho quantitativo sobre isso impactante. A maior cidade africana do mundo no século XIX não ficava no continente africano, era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele é todo atravessado por essas construções e sociabilidades que são vinculadas às Áfricas que formaram tudo que a cidade tem. Eu não sei se a gente poderia falar isso a respeito de Santos, São Paulo. Em relação ao Rio, eu posso falar tranquilamente. Se você tira do Rio de Janeiro as referências das culturas africanas, não sobra nada na cidade. Eu posso perguntar aqui o seguinte: cite alguma coisa referencial da formação cultural do Rio de Janeiro que não tenha relação com a cidade negra africana. Não existe nada. E aí eu me recordo, para concluir o que você colocou, eu trabalhei 9 anos num projeto com o meu mestre, que eu faço questão de referenciar aqui, que é Ney Lopes. A gente trabalhou juntos em 2 projetos, o Dicionário da História Social do Samba e o Filosofias Africanas, uma introdução. Ele na condição de mestre e eu na condição daquele que aprendia. E quando o Dicionário da História Social do Samba saiu, tem aquela coisa de você dar entrevista e tal. Eu me recordo de uma entrevista para uma jornalista de São Paulo, eu não lembro se foi a Folha ou o Estadão, que ela me perguntou qual era para mim o grande símbolo da cidade do Rio de Janeiro. E aí, na hora que ela me pergunta qual é o grande símbolo da cidade do Rio de Janeiro, eu virei, pensei 1 minuto e meio e respondi o seguinte: eu acho que é um pedaço de pau.
E aí eu me lembro que ela achou que eu estava de sacanagem, mas um pedaço de pau, né? Eu acho que ela fez a pergunta na intenção de eu responder algo como Copacabana, Maracanã, Floresta da Tijuca, Quadra da Portela. Ela, mas por que um pedaço de pau? Eu virei e falei, olha, eu acho que a cidade é um pedaço de pau. Porque talvez o grande enigma para entender o Rio de Janeiro é compreender como aquele pedaço de pau é o pedaço de pau que bate no corpo e que é, ao mesmo tempo, transgredido em baqueta de bater no couro do tambor para reinventar a vida como samba. É o pedaço de pau. Essa transgressão do pau que dá no corpo, em baqueta que dá no couro do tambor e reconstrói vida, é talvez a chave para entender a cidade. E, no fim das contas, você acaba, nesse convívio todo, aprendendo, né? Você aprende de repente. Então, a tua pergunta, eu não tenho um momento que eu tenha, né, percebido que é isso ou aquilo. Eu, por exemplo, não sou um ficcionista e, aliás, eu não deveria nem ter escrito um primeiro livro, porque eu nunca tive a intenção de escrever. O meu filho outro dia virou para mim e falou para mim, pai, você não é escritor, você é um professor. Aí eu falei, mas por quê? E aí meu filho virou e disse, quantos livros você escreveu? Aí eu falei para ele, acho que são 32. Aí ele falou, quanto tempo você dá aula? Eu falei, eu dou aula há 31 anos. Parou alguma vez? Eu falei, nunca. Sempre dei aula na educação básica. Sempre foi, nunca dei aula na educação superior. E aí meu filho chegou e fez um cálculo, pegou 220 dias letivos que você tem no ano, fez uma média concluindo que eu dava 6 horas aula por dia, teve período que eu já dei 12 horas aula por dia, período menos. E aí depois ele virou e falou o seguinte, quantos livros você lançou? Eu falei, 32. Aí ele falou, olha aqui os cálculos, você já deu até hoje, só em colégio, 35.126 aulas. Ele falou, 32 para 35 mil... né? Então, no fim das contas, a escrita veio de uma maneira quase inesperada. E só para concluir, o que esses personagens ensinam ou não ensinam, eu tenho uma certa dificuldade. Então, a resposta mais sincera que eu poderia te dar é não sei. Né, porque eu não racionalizo esse tipo de coisa, né? Eu não racionalizo o que eu aprendo com fulano, o que eu aprendo, porque você vai vivendo, não tem essa coisa também de você parar, as coisas vão acontecendo. De toda forma, eu poderia responder da seguinte maneira, fechando. O que mais me surpreende é o seguinte, como é que diante de um projeto de morte, que é o Brasil foi projetado, né, a partir do signo da aniquilação, da morte da maioria de sua população. Como é que, diante de um projeto de morte, você conseguiu construir sentido de vida? Isso talvez seja o mais impressionante, né? Como é que, diante de um projeto exemplificado nesse pau que foi feito para bater no corpo, sobretudo nos corpos não brancos, porque o meu corpo tem a proteção dada pela cor da pele. Como é que, diante disso, você conseguiu reinventar a vida a partir das sociabilidades, a partir da festa, a partir do samba? Por incrível que pareça, e aí é uma frase do Copo Encantado nas Ruas, a morte morreu, porque a morte morre também, né? A morte morreu na rua. Então, eu acho que é isso, é o cotidiano que vai te ensinando. Por exemplo, o que a presença de um malandro que persiste nas ruas do Rio de Janeiro nos ensina sobre as ruas do Rio de Janeiro? Olha, eu gosto de dizer o seguinte, rapidamente, o que esse malandro, o que a rua ensina? Eu gosto de inventar conceito, sobretudo quando eu escrevo sobre samba. Porque por uma questão que é muito simples, também ligada ao dicionário da história social do samba. Para fazer o dicionário da história social do samba, eu li, né, sempre sob a condução precisa, segura e firme do Ney, uma quantidade exuberante de dissertações, de teses e tal. E eu vou te dizer, sem brincadeira, chegou um momento, eu já estava lendo a 40ª tese acadêmica sobre samba, e os personagens que mais apareciam nas teses não eram o Cartola, não era o Paulo da Portela, não era o Geraldo Filme, não era ninguém. Eram 3. Bakhtin,
Gramsci e Walter Benjamin. E aí eu comecei a delirar imaginando o Paquitinho no Cacique de Ramos, né? Porra, o Gramsci, porra, na velha guarda da Portela. E a gente acha que é brincadeira, mas isso é um perigo. Porque é você considerar que o samba é um laboratório de experiências que precisa de um laboratório conceitual que está fora dele para que ele seja compreendido. Não. As nossas culturas populares, e aí eu cito o samba, poderia citar diversas outras, elas são sofisticadas, inclusive como mananciais para a produção de conceito. Então eu te responderia com um conceito que eu inventei, que eu chamo de cultura de síncope. Porque o samba, em geral, ele tem um compasso binário. É você imaginar uma bateria tocando isso aqui, ó, tum, tum. É o surdo que pergunta e o surdo que responde, o tempo fraco e o tempo forte. Tum, 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 tum. Tanto que eu costumo dizer isso, já falei várias vezes, se você me bota aqui para sambar, né, a tendência desse meu corpo branquelo é levantar um dedo e abaixar. E não está errado, porque eu estou rigorosamente dentro do ritmo estabelecido pelo tempo fraco e pelo tempo forte. Eu estou no surdo, isso não é errado. Só que o grande mistério do samba e da síncope da música africana é que ele não acontece nem no primeiro tum e nem no segundo tum. Ele acontece no preenchimento do vazio entre um tum e o outro. É a síncope que está ali. Então essas culturas de rua, elas são culturas de síncope. Por quê? Porque elas reconstroem os seus modos de vida nos espaços vazios de projetos normativos que são aniquiladores de corpos e saberes. É cultura de síncope. Então, eu acho que a relevância do que você está chamando de malandragem, que é um fenômeno histórico, isso daria uma conversa longa, mas é exatamente a arte de construir na síncope os sentidos de vida que, a priori, lhes são tirados por um projeto de Estado que é fundamentado na lógica da exclusão. Perfeito, sim. Agora a gente vai passar do papel do malandro para as mulheres aqui. As figuras femininas são múltiplas na obra da Lília Garcia. Líder comunitárias, Lília Guerra, perdão, Lília, desculpa. Líder comunitárias, donas de casa, empregadas domésticas, estudantes, vendedoras. Horas são arrimos de família, onde os homens foram embora. Horas são atravessadas pelo amor, pelo desejo. Eu mais uma vez aqui tirei um trechinho de uma que eu achei muito bonito em Perifobia, de uma descrição de uma empregada doméstica em que tudo muda para ela quando ela passa a amar, né? Ela fala... Ela deixa de ir, um belo dia ela deixa de ir trabalhar e ela fala: não foi o tempo feio que me impediu de ir, nem a preguiça, nem dor de cabeça, nem nada. Foi o amor concebido na manhã em que me encontrei nos braços dele. Tive medo de sair e machucar aquele amor novinho. Acabei ficando, foi um cuidado. Dona Celeste pensou mesmo que ia me humilhar e que eu ia implorar para ficar, me ajoelhar aos pés dela. Mas minha autoestima estava em ordem com a chegada do Amaro, então resolvi dar o troco. Elas têm sempre esse papel, né, de mediação dos conflitos no bairro. Em algumas o homem vai embora e ela precisa dar conta da família. Em outras, como essa, elas são atravessadas por esses afetos. Minha pergunta, Lília, Peraí. Enfim, tá, cheguei na pergunta. O que essas mulheres dos seus livros explicam sobre as mulheres da periferia? E o que essas mulheres da periferia explicam sobre essas relações complexas que elas ocupam, essas funções complexas que elas ocupam nesses espaços? Primeiro, eu fiquei afetada, né, pela fala do Simas. Agora eu estou aqui, ele falou que isso é normal.
Outra coisa é que eu fiquei pensando agora, as pessoas me perguntam, antes de responder a pergunta, né? Me perguntam se quando me perguntam minha profissão, se eu sou auxiliar de enfermagem ou se eu sou escritor, o que eu digo. Agora eu fiquei pensando aí no que seu filho disse. Vou ter que fazer conta de quantos plantões eu já dei, quantas injeções eu já apliquei. Ele me destruiu. 35 quantas vezes mil... eu já funcionei, vezes 9 livros, então não sei, não vou poder mais falar que eu sou escritora. Agora que eu estava me habituando, né, a isso. Eu digo assim, que eu chegava às vezes, dependendo de onde eu ia, né, se eu de repente ia viajar, ia me hospedar em algum hotel, e as pessoas falavam, qual é a sua profissão? Ah, eu vim para um congresso aqui aprender sobre, sei lá, alguma coisa. Ah, sou auxiliar de enfermagem. Ah, não, eu vim para um congresso literário, sou escritora. Já estava começando a funcionar, agora fiquei confusa. E aí, quanto às mulheres, né, principalmente a imperifobia, o trecho que você leu é de Rascunho de Amaro, ou talvez de Resumo de Amaro, né? Você está falando da Preta, que não se ausentou do trabalho num dia qualquer, mas foi numa segunda-feira, né? Já pensou faltar no trabalho na segunda-feira? Para mim, foi assim, uma coisa fabulosa, né? Escrever esse trecho, né? Para uma mulher deixar de ir trabalhar, porque ia cuidar do seu amor novinho ali, e ainda por cima, embalada pela trilha da Preta e do Amaro, que é Lama nas Ruas, né? A primeira cena ali, ela está na janela olhando a favela ali chuvosa, tal, e aí embalada por lama nas ruas. Mas quando eu comecei a construir as mulheres de perifobia, eu pensava nessas nuances, né? Eu pensava assim, a Preta, talvez ela sim faltasse numa segunda-feira chuvosa para ficar com o Amaro, mas a Tonha não, né? A Tonha não, porque a Preta morava ali sozinha, o Amaro estava chegando na vida dela, mas a Tonha tinha filhos, tinha sobrinhos que dependiam dela, tinha a mãe idosa que dependia dela, e perceber essas coisas assim, eu ia fazendo essas reflexões e essas anotações, ia trazendo essas diferenças para essas personagens, né? Que para a maioria talvez não vou nem dizer para a maioria, mas assim, normalmente aparecendo nas histórias, talvez elas fossem tão parecidas sempre, né? Fazendo quase sempre a mesma coisa, usando quase sempre o mesmo penteado, né? A mesma roupa e com a mesma função, né? Pelo menos era o que eu via na televisão, era o que eu via nas novelas, era o que eu via nos filmes que eu assistia, quando apareciam personagens fisicamente parecidas com as personagens que eu trago para as histórias, né? E aí, percebendo essas diferenças, foi que foi me dando mais vontade, né, de trazer os detalhes para elas. E aí se pergunta o que elas representam, né, o que essas histórias explicam sobre... Eu acho que não explicam exatamente alguma coisa sobre todas elas, ao contrário, né, vem dizer da subjetividade de cada uma, das diferenças de cada uma, das humanidades, né, de cada uma. A Preta, por exemplo, eu quis trazer alguma questão da maternidade para ela, diferente daquilo que eu ouvia sempre, que diziam que as mulheres negras eram sempre ligadas à maternidade indesejada, né? O conflito da Preta é o contrário, né? Ela gostaria muito de ser mãe e não pode. Então, assim, trazer essas diferenças começou a ser muito prazeroso para mim, né? E aí me fazia observar muito mais, ouvir muito mais. E aí eu falei até, deixa eu corrigir aqui que a trilha da Preta e do Amaro não é só Lama nas Ruas, né? Porque eles têm duas histórias, né? A história está fragmentada, então da segunda vez já Brilha para mim, né? Então, duas músicas bem importantes das que eu gosto de que eu gosto muito, importante dizer. E aí é isso, Thiago, não exatamente se explica o que as mulheres trazem, né? Ao contrário, explica-se o que cada uma delas tem de especial e de diferente, eu acho, né? Isso com perifobia. Com O Céu para os Bastardos, por exemplo, eu já fui também trabalhar muito nesse núcleo da maternidade também, e aí eu queria traçar perfis de diferentes mães, né? Da mãe biológica, da mãe afetiva, da mãe que cria, de uma avó que também é mãe, tal, e aí ver o que isso ia afetando e diferenciando cronologicamente ali nessas mulheres, inclusive fisicamente. É um exercício que eu faço muito quando eu escrevo, né? Pensar até no físico, no que essas personagens mudam, não só porque elas vão mudando ao longo da história, né? As coisas vão acontecendo. A Preta começou lá de uma maneira, e aí no final ela já, depois de tudo que ela passou, ela já é outra Preta, já é
né? Outra personagem, né? Um exercício que eu fazia era pensar muito nas mudanças físicas também, né? Eu sempre digo isso, que algumas informações que o livro às vezes não traz para o leitor são informações que eu busco ter das personagens, né? Coisas, detalhes como coisas relacionadas à saúde delas, né? Coisas que às vezes eu não compartilho com o leitor, mas que fazem toda a diferença na hora de compor ali, né? Os trechos. E aí, para resumir o que você perguntou, é isso. Eu gosto de tentar, de procurar pelo menos, né? Mostrar o que cada uma tem de seu e de especial. Sem dúvida, seja no livro de conto ou de crônica, cada uma dessas mulheres vai trazer uma particularidade, algo muito singular. Mas também tem coisas assim que atravessam quase todas elas, né? Por exemplo, a manutenção do cuidado. Me parece assim, né? Isso, quase todas elas, em algum momento, vai carregar essa responsabilidade para ela, né? De ter que cuidar dessa comunidade. Cuidar de alguém. Cuidar né? de alguém, mesmo exato. que não necessariamente de um filho ou de alguém que fosse exatamente responsabilidade delas, assim, digamos, né? Mas as mulheres, para mim, elas estão sempre mesmo nesse cuidado, porque eu fui uma criança cuidada por muitas mulheres, né? Eu fui criada por uma avó, né? Cuidada pela minha mãe quando a minha mãe aparecia lá em casa, porque ela trabalhava longe de casa. Enfim, minha tia também ajudava, mas aí a vizinha também ajudava, né? A senhoria da vila onde eu morava também, e assim ia, né? Então, eu estou habituada, eu estou acostumada e cresci sendo cuidada por mulheres e vendo mulheres cuidando de todo mundo ali, né? E aí você vai falar, mas os homens não fazem isso? Mas primordialmente são as mulheres, né, que fazem, né, que ficam com o cuidado, né? Eu me habituei a ver, né? Às vezes uma pessoa não podia ali ficar com o filho, uma mulher não podia ficar com o filho, e aí outra vinha e falava, não, pode deixar comigo que, né, eu vou... Minha avó fez muito isso, né? Criou muitos sobrinhos que depois ela não viu mais, não soube, não teve notícia, mas no momento de ajudar ali estava sempre por perto. Então é isso, é o hábito, né, de ser cuidada por mulheres. Simas, eu queria perguntar, tem um trecho que eu gosto muito quando você descreve a sua tia Lita, né? Ele fala, alagoana, radicada no Rio de Janeiro, católica, macumbeira, espírita de mesa e getulista. A tia não via qualquer contradição e tinha em casa um altar com retratos do Sagrado Coração de Jesus, do espírito do Dr. Fritz e do Papa Paulo VI, de Nossa Senhora Aparecida, Cabocla Jurema. Nos últimos anos a gente vê uma ascensão de dois movimentos que parecem se cruzar, que é o crescimento da igreja evangélica neopentecostal e também a ascensão de uma direita ultraconservadora. Você fala isso no seu livro como essa classe, né, essa classe perigosa que é vista pelo Estado como classe perigosa, ela conseguiu ao longo dos séculos manter ali o seu encanto nas ruas. Queria perguntar se você acredita que esse movimento que a gente observa hoje, a gente perdeu algo da tia Lita, sabe? Na cultura brasileira, essa capacidade de ser tolerante e de misturar coisas. Ela foi solapada de alguma maneira com esses movimentos? Bom, primeiro eu quero dizer que a tia Lita existiu de fato. Isso daí não tem nenhuma... Era a minha tia chamada Eliette, né? E o apelido dela era Lita, e ela era isso mesmo, ela era uma getulista, ela tinha uma foto que me espantava profundamente do Dr. Fritz, não do Zé Arigó, que trabalhava com o Dr. Fritz, e eu nem coloco aí, coloco num outro lugar, ela ainda se consultava com o seu Lorival de Freitas. Eu escrevi isso no livro chamado Crônicas Exusíacas. E o seu Lorival de Freitas foi um médium do Rio de Janeiro, conhecido como Nero de Cavalcante, porque ele incorporava o espírito do Nero, o imperador romano. A auxiliar dele incorporava a Agripina, a mãe do Nero, né? E ele fazia curas prodigiosas. O Tom Jobim se consultava com o seu Nero de Cavalcante. E ele dizia, num português com sotaque italiano de Benedito Rui Barbosa, de novela,
Mas ele dizia que o bairro de Cavalcante era um bairro que reunia espíritos que estavam cumprindo um karma oriundo do grande incêndio de Roma. E tem uma entrevista dele que eu cito genial, porque pergunta, mas era Roma e Madureira e esses lugares, e falaram, ali era o pessoal de Constantinopla. Então, essa zona norte suburbana do Rio de Janeiro ser formada por espíritos oriundos do incêndio de Roma e da queda do Império Bizantino é um negócio fascinante. E a minha tia Lita era isso mesmo, isso daí é literal, não é brincadeira. Eu acho que, em certa medida, a gente está perdendo isso, sim. A gente está perdendo, primeiro, porque há um avanço, evidentemente, de algumas designações que operam numa dimensão que é a dimensão do racismo religioso, que é uma expressão que eu prefiro à intolerância. Até porque eu não acho que a gente tenha que lutar por tolerância religiosa, porque ninguém quer ser tolerado, né? Eu não quero que me tolerem. Eu quero que respeitem integralmente a maneira como eu lido com o mistério. Isso é horrível. Ah, não, vamos lutar pela tolerância. Lutar pela tolerância já é o signo de uma sociedade colapsando. Esse é um detalhe que é básico. Mas existe uma outra questão, vou colocar a pimenta nesse caruru, sem me alongar. Da mesma maneira que este avanço é um avanço cruel e é perigoso, tem uma outra coisa que me preocupa muito. É a simpatia pitoresca. Essa simpatia pitoresca, ela é perigosa. O que é a simpatia pitoresca? É você se aproximar desses saberes, é você se aproximar dessas realidades sem efetivamente reconhecer que elas produzem modos de vida. Você se aproxima como se aquilo fosse pitoresco, para você viver uma experiência existencial, né? E não é isso. A gente está falando de reconstrução de sentido coletivo de vida. É disso que a gente está falando, né? Então, eu acho que nós hoje vivemos tempos, sim, muito difíceis. A gente tem um avanço muito extremado desse racismo religioso travestido, né, de intolerância, mas ao mesmo tempo a gente tem também essa simpatia pitoresca que, travestida de genuína afeição, ela na verdade não raspa o fundo do tacho, e ela ainda encobre visões que infelizmente são bastante preconceituosas, né? A minha tia Lita, de certa maneira, era essa imagem de um Brasil encruzilhado por essas relações com o mistério, que são as mais inusitadas, e eu, como Fernando Pessoa se dizia, um ateu não praticante, eu também sou um ateu que não pratico o ateísmo, porque eu acredito em rigorosamente qualquer coisa que você queira me dizer, por via das dúvidas, né? Eu vi a tia Lita dessa forma que me impressionava muito quando eu era garoto. E só para concluir mesmo, eu já cito tia Lita no Pedrinhas Miudinhas, que foi uma cena que me impressionou quando eu era garoto, porque ela, que era macumbeira, era católica apostólica romana que eventualmente esculhambava a macumba. E num jogo da Copa do Mundo de 1978, eu vou falar isso porque ali está atrás, ó, futebol e o que mais vier à mente. Em 1978, num jogo Brasil e Espanha pela Copa do Mundo, o Leão, que era goleiro, saiu mal. O centroavante da Espanha pegou a bola sozinho, era ele o gol. Quando ele chuta, subitamente aparece Amaral, que era o zagueiro da seleção, e salva. Nunca esqueceu, era menino, né, bem menino, mas a minha tia na hora virou-se e disse, foi ele! Aí a sala toda, mas ela nem se interessa por futebol, ele quem? Juro para você, seu tranca-rua. Eu vi seu tranca-rua. Então, a minha tia vendo tranca-rua do lado do gol do Brasil no jogo de Copa do Mundo e ao mesmo tempo se declarando católica, apostólica, romana, devota de Maria, esse é o Brasil das minhas afeições. Valeu. Eu tenho aqui duas perguntas sobre o mesmo tema. Sobre a presença da música e como a música te inspira, mas também atentando aqui para quem não pôde ver a saia da Lília.
grandes cantoras de samba aqui. O samba... Clementina, Jovelina, Elza, Dona Ivone, Alcione e Leci. É isso. As suas personagens, elas frequentam o samba, elas vão ao samba, participam das alas, né? E aqui as duas perguntas, uma eu realmente não consegui identificar o nome, a outra é da Karina Faleiros. Ela também elogia, fala que sua escrita é encantadora e quer saber como a música, como você se conecta e como a música te inspira para cada conto no livro Perifobia. Ai, Karina. Bom, como a música me inspira, né? Eu sou atravessada pela música desde que eu nasci, mais especificamente pelo samba, claro. Mas minha avó ouvia rádio, então o rádio popularizava tudo, né? No rádio a gente ouvia muitos ritmos, mas quando a minha avó podia escolher, a gente ouvia samba, né? E aí, a primeira música que eu ouvi na vida foi Canta, Canta Minha Gente, do Martim da Vila, né? A minha avó colocou para eu ouvir assim quando eu cheguei do hospital. Da maternidade, né? Ela contava isso, e esse álbum que tinha lá em casa ficou comigo. Até hoje eu tenho esse álbum, eu consegui preservar alguns dos discos que eram da minha avó, né? A minha avó, que era muito parecida com a tia do Simas em algumas questões também, né? A gente ia ver Nosso Senhor Morto na Sexta-feira Santa, depois a gente ia para Umbanda, comer um tutuzinho lá, tal, e... Enfim, eu estava até, enquanto ele estava falando da tia, eu estava até lembrando da minha avó, que a minha avó tinha um amigo que morava atrás da porta, né? Você vê, a criança tem que acostumar com essas coisas, né? E ficar de boa na casa, né? A casa era um ovo, assim, né? Eu passava, ela colocava ali um copinho de pinga, uma espadinha de São Jorge, eu falava... porque que é pro meu amigo, né? Tem um amigo que mora aí atrás da porta, enfim. A gente convivia, eu convivia muito com essas coisas lá em casa, eu acabei lembrando, não tem como, porque eu acabei perdendo um pouco o medo, né? Ele falando da tia, eu fiquei lembrando de como eu perdi um pouco o medo também dessa questão dos mortos e das assombrações, até por indignação, né? Nós tínhamos uma vizinha... E a Dona Doca, né? E aí, quando a Dona Doca morreu, o nosso banheiro era do lado de fora. E aí a minha avó percebeu que eu não queria ir no banheiro sozinha, né? E aí ela falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, estou com medo, vó, né? Da assombração do fantasma da Dona Doca aparecer para mim, né? E aí ela falou assim, imagina, menina, você está se dando uma importância que você não tem, né? Imagina que a Dona Doca ia sair de lá do lugar que ela está para aparecer para você, se ela tivesse que aparecer para qualquer outra pessoa. Eu fiquei indignada. Eu falei, gente, eu ia comprar fumo para a Dona Doca, ia comprar café para a Dona Doca, né? Quebrava o galho da Dona Doca e agora que ela morreu, ela não vai aparecer para mim. E aí perdi o medo dessas coisas justamente por isso. Aí eu ia no banheiro assim com muita... E falava assim, eu vou encontrar com ela e ainda vou tirar a satisfação. E é muito parecido, não tem como não lembrar. Mas, falando da música, é isso, Karina. Eu cresci atravessada por isso. O samba me educou. Quando eu fui morar em Cidade de Tiradentes, que a minha mãe não podia ficar por perto... para me dar umas dicas, e as pessoas, minha avó falava alguma coisa, né? Não conhecia muito bem o bairro, mas aí eu saía para ir para a escola, ela ficava, né, ali, me dava algumas orientações, mas quem me educava mesmo era o samba, né? Eu sempre digo isso, tem um homem chamado Moisés da Rocha, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade de citar o nome dele, eu faço questão de citar, porque ele foi um educador da minha infância e da minha adolescência, me apresentando músicas que eu não tinha condições, às vezes, né, de adquirir um disco, um álbum, né, a gente não tinha como a gente tem hoje as plataformas, e aí eu ficava prestando atenção. Ele não só apresentava o samba, como ele contava um pouco da história, né? Com ele eu conheci Geraldo Filme, com ele eu fui saber um pouco da história da minha cidade, de São Paulo, através do samba.
samba. Isso me interessava muito, mas o samba foi um grande educador para mim, né? Quando eu ia falar alguma besteira, eu ouvia ali, lembrava de falador passa mal, rapaz, falador passa mal, né? Menina, em boca fechada, não entra mosca. O Zeca me educou muito, né? Zeca Pagodinho. Eu fui uma adolescente ali na década de 80 e as músicas do Zeca me ensinavam muita coisa, né? Que a gente não deve chorar de barriga cheia, né? Me ensinavam ali sobre o perdão, né? Está tudo certo, mas se me disser que é por querer. E eu prestava atenção naquelas letras, realmente. Eu não ouvia impunemente as músicas, eu ia analisar. Então, eu fui eu sou uma mulher hoje em dia que fui educada exatamente pelo samba. E aí não tem como não trazer isso para a literatura. Eu digo sempre que eu acho até que é minha obrigação fazer isso, por admiração e para fazer as homenagens que são infinitas, né? Eu fico arrumando jeito de homenagear, é no livro, é na saia, no vestido, é em tudo quanto é lugar, na minha casa, penduro as coisas aqui, preservo o disco, né? Mas muito mais do que o meu amor, eu acho que está aí por trás, está a minha gratidão e a minha admiração também. Eu acho que a minha admiração, sobretudo, por essas pessoas que estiveram comigo em momentos em que, às vezes, eu estava sozinha ali, precisava de um conselho, deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que foi o melhor conselho que eu já ouvi na minha vida. Então, acho que é por isso que o samba está tão presente no que eu escrevo. Muitas das perguntas não estão assinadas aqui. Essa aqui, por exemplo, mas diz assim, os 2 livros que eu li do Simas, que foi Fé, Crenças e Festas de Cada Dia e Almanaque Brasilidades, tem uma temática religiosa e, ao meu ver, beira o fantástico. Vendo sua fala inicial, percebi que vem de sua vivência. Como você como você articula isso com o seu processo historiográfico, Simas? Olha, eu acho o seguinte, nós temos uma cultura que não opera em dicotomias. O que eu digo que é operar em dicotomia? São aquelas dicotomias, sobretudo, estabelecidas pela razão iluminista, né? A dicotomia entre o corpo e o espírito, a dicotomia entre o sagrado e o profano. Eu acho que uma das chaves para entender a cultura brasileira é o fato dela ser uma cultura que profana o sagrado e sacraliza o profano o tempo todo. O sagrado é profanado e o profano é sacralizado. Então, o lugar em que essa cultura se estabelece e ela é arreada é o lugar da encruzilhada, né? Então, de certa maneira, para mim, essa é uma questão que envolve um elemento essencial para fazer uma reflexão sobre o Brasil. Porque me parece, para refletir sobre o país, que existe um embate permanente na nossa história entre o Brasil e as brasilidades. Quando eu falo de Brasil, eu estou me referindo a um projeto de Estado-nação que é estruturado a partir de uma lógica de exclusão. Quando eu falo de brasilidades, eu estou pensando num campo simbólico de reelaboração de sentidos de vida pela cultura. As maneiras como você brinca, como você ama, como você canta, como você dança, como você celebra os seus vivos, como você lamenta e lembra dos seus mortos. Esse é o campo de brasilidades. E esse é um campo de brasilidades fundamentalmente vinculado ao exercício do fantástico, ao exercício, inclusive, daquilo que, grosso modo, a gente poderia chamar de fé. Dona Lélia Gonzalez, por exemplo, ela tem um livro pouquíssimo lido, mas precioso, que chama-se Festas Populares do Brasil. E nesse livro ela mostra, sobretudo, como o Brasil africano reconstruiu os seus sentidos de vida a partir das festas da fé. Inclusive a partir das festas da fé vinculadas ao calendário eurocatólico, que são traduzidos de outras maneiras pelas experiências das Áfricas diversas. Eu não gosto do termo ressignificar, e quem me ensinou a detestar esse termo foi Ney Lopes, porque Ney Lopes virou-se uma vez para mim e falou o seguinte: evita usar em qualquer livro qualquer palavra que você acha que não caiba numa música. E aí eu fiquei pensando que realmente não dá para botar ressignificar, ressignifiquei minha existência, não dá, né?
mas eu diria que é a capacidade de reencantar, né? O reencantamento nesse processo. Então, o meu trabalho, do ponto de vista da história, do ponto de vista da memória, do ponto de vista da música, porque eu faço muita coisa ligada à área da música também, ele, de certa maneira, é um trabalho que tem a pretensão de pensar o Brasil a partir dessa encruzilhada entre profano e sagrado, a partir da sacralização do profano e da profanação do sagrado. E para concluir, você vê como o Brasil é uma encrenca. Quando a gente fala das religiosidades africanas e das religiosidades do catolicismo, só para você ver como isso é encrencado. Se você lê os escritos de São Paulo, um codificador do cristianismo, São Paulo vê no corpo o elemento que pode se afastar de Deus. São Paulo vê no corpo o elemento que pode te afastar da experiência do divino. Enquanto para as religiosidades afro-brasileiras é o contrário. A mais vigorosa experiência que você pode ter da relação com o divino, fundamentalmente se estabelece a partir do corpo. Porque é o teu corpo sacralizado que acaba sendo o templo do Inquice, do Vodun, ou do Orixá, ou do Caboclo, do Preto Velho, do que quer que seja. Então eu acho que simplesmente é impossível pensar o Brasil sem essas referências que são vinculadas a esse campo mais amplo do encantamento, que alguns preferem chamar de campo das religiões, outros campos da fé, e eu prefiro definir como um ecossistema de sabenças encantadas. Gente, tinha muitas outras perguntas minhas aqui sobre as ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, das obras da Lília, do Simas. Muitas perguntas de vocês, muitos elogios também sobre a escrita. Os elogios, por favor, né? A gente vai querer saber. Tem aqui... Cadê? Lília, é um prazer imenso te ouvir falar. Ela quer saber, está muito curiosa, o que você tanto escreve no seu caderninho aqui? Eu anoto as palavras, as chaves, as frases. Aprendi com Cidinha da Silva isso. Carrega o seu caderno, né? Porque ela fez agora as lições de Sueli Carneiro. Daqui a pouco a gente está fazendo as dela, já falei, né? E aí, eu já gostava de anotar. Depois disso, anoto mais ainda. E depois eu vou fazer minhas pesquisas. Tinha mais perguntas aqui. Acabou tinha trechos meu elogio anotados. já, né? Não, tem mais. Tinha anotado aqui o olhar da Lília sobre São Paulo. Mas, enfim, a gente recebeu ali o cartazinho do fim. Infelizmente, vamos ter que parar por aqui a nossa conversa. Foi um imenso prazer estar com dois escritores tão sensíveis e talentosos e a presença de vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado, gente.